Olá, sejam todas bem-vindas ao desafio Semana do Crochê Chique. E durante esse evento eu vou te mostrar como faturar no mínimo R$ 3.000 por mês, fazendo bolsas de crochê de luxo na sua casa sem precisar ter experiência nenhuma. Então fique aqui nesse evento que você vai ver como mulheres comuns estão fazendo exatamente isso. E você também vai aprender a fazer nesse evento esse maravilhoso modelo comigo, o passo a passo. Agora me conta, quem aqui não quer trabalhar com algo tão prazeroso como crochê e ainda ser reconhecida e transformar isso na sua principal fonte de renda? Já escreve aqui no chat, eu quero viver do meu artesanato. E deixa eu me apresentar, eu sou Priscila Monteiro, fundadora da Monte Bags e especialista na produção das bolsas de crochê de luxo. E durante esses próximos dias você vai dar os seus primeiros passos para se tornar uma verdadeira patroa do crochê. Porque muita gente diz que ninguém valoriza o trabalho artesanal, mas eu vou te provar que dá sim para viver do crochê. E não é só eu vou te mostrar mulheres comuns que eram exatamente igual a você, que seguiram o meu método e hoje vivem exclusivamente do crochê. Deixa eu te apresentar a Daniele. Quando ela chegou até mim, ela não tinha recursos, não tinha experiência e nem acreditava que conseguiria. Ela me disse que se sentia assim, como se dependesse todo o tempo dos outros para ter dinheiro. Sabe o que ela queria? Algo que dependesse só dela, das suas próprias mãos. Mas ela tinha um medo enorme. E se eu não conseguir? Mas olha o que aconteceu com ela depois que ela começou o método. Olá, eu sou a Daniele, criadora da Fio Chique Crochê. 1 ano e 9 meses de uma mudança de vida, mudança de mente. Saber que eu poderia fazer algo que dependesse somente de mim, das minhas mãos. No começo eu não tinha recurso, eu tive que procurar pessoas que investissem em mim. E eu fiz as primeiras peças e hoje eu consigo produzir peças lindas, bolsas lindas, incríveis, com acabamento. Hoje eu sou uma profissional. Hoje eu vivo do crochê. Hoje eu tenho agenda fechada. Você ouviu? A Daniele saiu do zero para ter um acabamento de luxo, agenda fechada e hoje ela é uma artesã profissional. Não porque ela tinha talento especial, mas porque ela aprendeu do jeito certo e não desistiu. Agora deixa eu te apresentar a Vanessa. A Vanessa ela já sabia um pouco de crochê desde criança, mas nunca tinha transformado isso em renda de verdade. Ela estava insatisfeita com sua profissão e precisava de um dinheiro extra em casa, mas não sabia por onde começar, até o dia que ela decidiu tentar. Na infância eu tinha aprendido os pontos básicos do crochê. E aí eu entrei no YouTube, fiz algumas decorações pro quartinho da minha filha e eu fui muito elogiada. E a minha cunhada falou pra mim: Vanessa, por que você não faz uma renda extra e procura fazer bolsas para vender? E eu realmente estava insatisfeita porque eu precisava, não podia ficar só dependendo da minha profissão de cabeleireira, que é serviço. Eu precisava de uma renda extra, porque além de fazer modelos lindíssimos, que desde o primeiro modelo que eu fiz, esses são alguns modelos pilotos que eu fiz pra mim, eu sempre vendi. Eu montei um showroom dentro do meu salão. E assim, em dezembro eu estourei de vender, eu não dei conta e todo mês eu tenho bolsas para vender. Então assim, eu vendi mais de 50 bolsas, montei o meu ateliê com o dinheiro das bolsas, com o investimento do que eu vendi dentro das bolsas, montei o meu estoque e hoje eu estou armazenando, estou guardando um dinheiro para poder fazer uma viagem com a minha família, só com o dinheiro das bolsas, sem mexer na minha renda principal. Tá vendo? Ela montou o próprio ateliê com o dinheiro das bolsas e hoje ela tá guardando dinheiro para fazer viagem com a família. E essa última história eu tenho certeza que representa exatamente você que está aqui agora. Ela nunca tinha pegado numa agulha de crochê na vida e achava que já tinha passado da hora. Mas olha onde ela está hoje. Eu que nunca tinha feito crochê na vida, hoje eu consigo fazer essas bolsas nessa perfeição aqui, gente. Olha isso daqui. E também eu já estou com 3 pedidos de cliente aqui, ó, pra fazer, ó. Olha isso aqui. Tô muito feliz. Hoje eu faturo em média de R$ 2.500 a R$ 3.500 por mês. Dependendo do meu foco, eu até faturo um pouco mais. De total iniciante a R$ 3.500 por mês, com o pedido chegando sem nunca ter feito crochê na vida. E sabe o que essas 3 histórias têm em comum? Nenhuma delas tinha experiência e nenhuma delas tinha certeza que iam conseguir. Todas elas tinham medo. Todas elas deram o primeiro passo. E é exatamente esse primeiro passo que você vai dar hoje. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando você pensa em bolsa artesanal, qual a imagem que vem na sua cabeça? Crochê da vovó? Preço baixo?
Cliente que todo tempo quer desconto? Eu também pensava assim. Mas sabe qual foi a virada? Eu entendi que bolsas de crochê de luxo não compete com aquele crochê tradicional da vovó. Compete com bolsas de grife. Eu vendo bolsas a R$800 e a cliente agradece, pede mais e ainda indica para as amigas. Porque quando você aprende a fazer com qualidade, apresenta do jeito certo e fala com o público certo, o preço deixa de ser uma objeção. Olha os números, a Vanessa vendeu mais de 50 bolsas em pouco tempo e com o dinheiro do crochê vai fazer uma viagem com sua família. O mercado valoriza sim, o que ele não valoriza é produto sem posicionamento e isso eu vou te ensinar a resolver. Mas para mim também não foi fácil, eu já me senti inútil e também achei que não conseguiria. Eu trabalhava como atendente de call center, agora imagina atender clientes estressados todo dia. É um estresse absurdo e sabe qual é a pior sensação? É sair do trabalho e ter que pensar que você vai voltar para aquele lugar no outro dia. E foi nesse momento difícil que eu e meu marido decidimos empreender. Mas antes disso, nós sofremos um acidente de moto. Eu quebrei o fêmur e ele quebrou o braço. E ali foi uma sacudida da vida. E eu decidi nunca mais trabalhar para ninguém. E um dia, rolando o TikTok, vi uma bolsa de crochê de uma gringa. Eu fiquei encantada e na mesma hora eu queria comprar. Mostrei pro marido na intenção dele comprar para mim, mas ele virou e falou: "Você quer ganhar dinheiro? Faz uma dessa." E na mesma hora virou uma chave na minha cabeça. Não é que ele tem razão, não custa nada tentar. Só que veio aquele bloqueio que pode ser o que você está pensando agora. Nunca que eu consigo fazer uma peça dessa. Mas mesmo assim eu tentei. Eu fui lá, comprei o fio e agulha e comecei. Minha primeira peça ficou toda torta. Eu errava, fazia de novo, desmanchava, fazia de novo. A vontade era de desistir. Mas sabe o que eu aprendi com isso? Talento não existe. Existe prática. Talento não é algo que você já nasce sabendo. Talento é algo que acontece depois da 10ª, 20ª repetição. Eu desmanchei aquela peça mais 6 vezes, mas toda vez que eu desmanchava, eu estava aprendendo e cada ponto errado era uma aula. Eu chamo isso no meu método de bota casaco, tira casaco. Você faz, desfaz, faz de novo e de repente seus dedos simplesmente sabem o que fazer. Não é talento, é treino e o melhor. Com o método certo, esse processo é muito mais rápido do que você imagina. A Ivonete que você viu aqui, ela nunca tinha feito crochê na vida. Hoje ela tem acabamento profissional e agenda fechada. Então se você está pensando, eu não tenho talento para essas coisas, pode tirar esse pensamento da sua cabeça agora. O que você precisa não é de talento, é de método simples, passo a passo, devagar e com calma. Quando eu terminei minha primeira bolsa, eu não acreditei e foi ali que eu pensei, eu vou viver disso. Criei meu Instagram, postei e não foi de imediato, mas com consistência veio a primeira venda. A cliente amou, virou cliente fiel e daí o meu negócio começou a crescer. Mais seguidores, mais pedidos, até eu não dar conta. E deixa eu te contar uma coisa que a maioria das pessoas não percebe. Quando eu falo de bolsas de crochê, muitas pessoas pensam ainda em peças baratinhas, de 80, 100 reais. Mas o que eu faço não tem nada a ver com isso. E o que eu vou te ensinar também não. Existe um mercado completamente diferente. Um mercado onde a cliente não pergunta preço, ela pergunta quando que ela vai ficar pronta. Esse é o mercado das bolsas artesanais de luxo. E esse mercado está crescendo. Enquanto as lojas vendem o mesmo de sempre, as mulheres estão procurando algo exclusivo, feito à mão e com identidade. Algo que nenhuma outra pessoa vai ter igual. E sabe quem faz? Você. Mas aqui está um detalhe que muda tudo. Hoje existem poucas artesãs com técnica, apresentação e posicionamento para poder atender esse público. Isso significa que a concorrência é quase zero no nível que eu vou te ensinar a trabalhar. Não é crochê qualquer, é um negócio de alto padrão que você faz no conforto da sua casa com as suas próprias mãos. Essa é a oportunidade que eu enxerguei quando todo mundo ainda via o artesanato como algo simples ou como hobby. Hoje eu tenho lista de espera e atendo clientes do Brasil e até exterior. Não porque eu sou especial, mas porque eu entrei nessa antes da maioria. E essa porta ainda está aberta para você. Eu sei que você deve estar pensando, Priscila, eu sei fazer crochê, mas vender, fazer fotos e aparecer no Instagram, isso não é pra mim. Eu também pensava exatamente assim, eu não era vendedora, eu não entendia nada de marketing, eu não sabia nada de Instagram. Eu postei minha primeira foto morrendo de vergonha, mas sabe o que eu descobri? Você não precisa ser vendedora, você precisa mostrar o que você faz quando o produto é bom, quando a foto captura o luxo da peça, quando você fala com quem realmente quer comprar, a venda acontece naturalmente. E são só apenas 3 coisas para isso acontecer: técnica, apresentação e público certo. Hoje eu trabalho de casa, tenho liberdade, ganho bem e mesmo cobrando caro nas minhas peças, a demanda ainda continua alta. E foi por isso que eu decidi ensinar. Se eu não consigo atender todas,
outras mulheres podem atender. Meu propósito é transformar vidas através do crochê. E agora vamos para o primeiro passo para você se tornar referência e vender muito seu artesanato. Pega sua agulha e fio e vamos começar junto a sua primeira peça de luxo. Então agora eu vou falar para vocês sobre os materiais que a gente vai confeccionar o nosso modelo Thaís, tá? Então vocês vão precisar de 500 gramas de fio náutico. Esse que eu vou usar é da marca Geotex, ele é 3,5 milímetros, tá? E ele tem 1 quilo, e com 1 quilo vocês conseguem fazer 2 modelos desse daqui. Então vocês vão precisar de 6 meias argolas de 25 milímetros, tá? Que vai 2 aqui na frente, 2 aqui atrás e 2 em cada lado, tá? Essas do lado aqui, elas são opcionais caso vocês queiram usar a bolsa como tiracolo. Eu coloquei porque eu gosto muito de sempre ter essas meias argolas aqui na lateral, porque sempre a gente usa a bolsa como tiracolo. Então serão 6 meias argolas de 25 milímetros, 4 mosquetão, um botão imantado, tá? Um tassel, esse tassel ele também é opcional, mas eu gosto de colocar para dar um charme na bolsa, e uma ponteira, tá? Então esses materiais aqui, caso vocês forem adquirir diretamente com a nossa vendedora, já vai completo 6 meias argolas, 4 mosquetão, o tassel, a nossa ponteira, e vai também 1 quilo de fio náutico, onde vocês conseguem fazer 2 estruturas desse modelo aqui, tá? E lembrando que também vai um botão imantado. E para agulha, vocês vão utilizar, vocês podem estar adquirindo a numeração 4,5, 5 ou 5,5, vocês vão escolher apenas uma, que é a agulha principal que a gente vai usar para construir toda a nossa estrutura, e uma agulha de número menor, pode ser 3 ou 2,5. Essa agulha aqui também é opcional, é para acabamento, vai facilitar na hora ali de puxar a pontinha do fio para dentro dos pontos, então ela é opcional, você pode fazer com essa aqui também, tá? Mas se você quiser já comprar, não tem problema. Então vai ser uma agulha, 4,5, 5 ou 5,5, você vai escolher apenas uma entre essas numerações, e uma de numeração menor pode ser 3 ou 2,5, tá? Linha para costura. Linha para costura da mesma cor do seu fio, tá bom? E agulha de mão. Tesoura também vocês podem ter em casa aí com bastante facilidade. Então, tesoura vocês vão usar bastante. Então, esses são os materiais que a gente vai usar para confeccionar o nosso modelo Thaís. E quem não for adquirir o material com a nossa vendedora e for comprar o material na sua cidade, qualquer marca de fio que você encontrar entre 3,5 até 5 milímetros vai dar super certo para fazer nosso modelo Thaís, tá? Então, qualquer marca vocês conseguem trabalhar aí esse modelo. Então vamos lá, vamos iniciar pela estrutura da nossa bolsa. Essa bolsa ela vai ser feita toda no ponto baixo simples de carreira dupla, tá? É o ponto mais básico que a gente tem no nosso crochê e é usado em praticamente tudo. Então vamos lá, vou pegar aqui meu fio, vou fazer uma alcinha e vou colocar meu indicador e o polegar dentro da alça, vou girar e pegar o fio principal. O fio principal é esse assim, esse aqui não é o da ponta, tá? E vou puxar. Fiz aqui uma alcinha, vou introduzir a minha agulha dentro dessa alça, vou puxar um lado aqui do fio para regular, ó, para deixar ele mais apertado. E aqui eu vou fazer 14 correntes. Não vou contar com essa que está na agulha, tá? Com essa alcinha que está na agulha, vou contar a partir dessa que eu vou fazer, ó. Introduzi a agulha por cima do fio, puxei para dentro da alcinha que estava na agulha. Fiz a primeira corrente. Então, eu vou fazer 14 dessa mesma forma. Introduzi a agulha o fio por cima da agulha, puxo para dentro da alcinha que estava na agulha, tá? Então, fiz aqui 2 correntes, ó. Não contamos com essa daqui, 1, 2 com a que está na agulha. Fio por cima da agulha, puxo para dentro da alcinha, terceira corrente. Fio por cima da agulha, puxo para dentro do que estava na alça, quarta corrente, tá? Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 com o que está na agulha. Lembrando que a nossa alcinha de início a gente não conta. Então, eu vou fazer para dar até as 14 correntes. Fio por cima da agulha, puxo para dentro da alcinha. Fio por cima da agulha, puxo para dentro da alcinha e assim eu vou completar as minhas 14 correntes. Treze, 14, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 14 correntes. Daqui é a nossa estrutura das correntes.
Vou pular essa primeira aqui, ó, sem ser a que está na agulha. Vou pular essa primeira aqui, essa primeira corrente aqui, e vou iniciar a partir dessa segunda, tá? Então, vem aqui, ó, pulo essa, inicio nessa daqui, introduzo a agulha, puxei o fio, ficou 2 alças na agulha, puxo o fio para dentro das 2 alças. Aqui eu já vou começar a fazer o nosso ponto baixo, tá? Então, vai ser um ponto baixo para cada corrente dessa daqui, até chegar aqui no final, onde a gente também vai usar a nossa alcinha de início, tá? Que é o nosso nó que a gente deu. Então, vem aqui, ó, como nessa corrente aqui eu já fiz, vou na próxima aqui, para vocês identificarem de vocês, é só vocês virem aqui, ó, cada alcinha dessa aqui é uma corrente. Então, vocês vão vir aqui, introduzir a agulha dentro dela, puxou o fio, ficou 2 alças na agulha, puxa o fio para dentro das 2 alças, tá? Puxou o fio para dentro das 2 alças e já completou aí o seu ponto baixo. Aí você vai partir para a próxima corrente. Vem aqui na próxima corrente, introduzo a agulha, puxo o fio, ficou 2 alças na agulha, puxo o fio para dentro das 2 alças, tá? Fez aqui o terceiro ponto baixo. E assim eu vou seguir por cada corrente dessa daqui, ó. Como essa daqui eu já fiz, aí vocês têm que tomar cuidado para não fazer no mesmo lugar, tá? Então, a alcinha aqui eu já peguei, então na próxima é o que eu tenho que fazer. Introduzo a agulha, puxo, ficou 2 alças na agulha, puxo o fio para dentro das 2 alças, fazendo ponto baixo. Vem aqui no próximo ponto, puxo o fio, ficou 2 alças na agulha, puxo o fio para dentro das 2 alças, tá? Sempre vai ficar uma alcinha na agulha. Então, vem aqui na próxima correntinha, puxo o fio, ficou 2 alças na agulha, puxo o fio para dentro das 2, ok? E assim eu vou seguir até chegar lá no final, um ponto baixo para cada corrente dessa daqui. Lembrando que para fazer o ponto, 2 alças na agulha, puxo o fio para dentro das 2 alças. Próxima corrente, introduz, puxa o fio para dentro das 2 alças, tá? Outra coisa, vocês podem voltar à aula, tá? Principalmente para vocês que são iniciantes, voltar à aula do início aqui, só voltar e assistir todo o processo novamente. Caso o processo esteja um pouquinho mais rápido, é só vocês pausarem a aula, tá? Fazer ali a técnica. Ah, não conseguiu? Volta à aula para poder assistir novamente como que foi feita a técnica, pausa, faz e depois dá play novamente para continuar, tá? Para que vocês consigam acompanhar. Então, façam isso na hora que vocês forem fazer a técnica, caso vocês estejam acompanhando e queiram acompanhar certinho, tá? Aí aqui eu vou colocar um ponto baixo para cada correntinha dessa. Aí, ó, chega aqui no final, lembra do nosso nó de início que também tem uma alcinha? Que é como se fosse uma corrente, eu vou usar ele também para que a gente faça um ponto nele, ó. Introduzi a agulha nele, puxei o fio e faço um ponto baixo, tá? Então, aqui eu completei, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos, ok? Fiz aqui o último ponto baixo, vou subir uma corrente, subi uma corrente. Essa corrente que eu subi, eu não vou contar com ela, tá? A gente só precisa subir essa corrente para que a gente tenha um espaço para poder voltar e fazer a próxima carreira. Então, essa corrente que eu subi, eu vou pular ela, tá? Lembra que não é a que tá na agulha, é essa daqui, ó. E vou iniciar a partir dessa daqui. Então, vou introduzir minha agulha nessa daqui, ó, na alcinha. E aqui embaixo vai ter outra alcinha que vai fazer o par dessa aqui em cima, tá? Então, todas que tem aqui embaixo, as de cima vão fazer os pares, tá? Então, eu vou introduzir a agulha primeiro aqui nessa alcinha. Vem aqui na alcinha de baixo, ó. E vou puxar o fio. Puxei o fio, ficou 2 alças na agulha, puxo o fio para dentro das 2 alças. Tá? Aqui a gente vai trabalhar ponto baixo de carreira dupla, que é como se fosse uma carreira por cima da outra para dar aquela estrutura que a gente sempre quer. Aquela bolsa bem estruturada e bem firme. Então, fiz aqui meu primeiro ponto, ó. Lembra que eu falei para vocês que cada alcinha de cima, a de baixo vai ter seu par? Então, vem aqui na próxima, ó. Próxima alcinha, ó. Próximo par de alcinha. Introduzo a agulha em cima e embaixo. Puxo o fio. Ficou 2 alças na agulha, puxo o fio para dentro das 2 alças fazendo ponto baixo.
tá? Aqui é o mesmo ponto baixo que a gente fez lá do início, só que aqui a gente tá pegando duas alcinhas diferentes, porque a gente já tem uma estrutura de ponto aqui. Então, vamos lá. Fiz já nesse aqui, venho pro próximo par de alcinha, em cima e embaixo, ó. Cima e embaixo. Puxo o fio, ficou 2 alças na agulha, puxo o fio para dentro das 2 alças. Próximo par de alcinha, introduzo em cima e embaixo, puxo o fio, ficou 2 alças na agulha, puxo o fio para dentro das 2 alças, tá? Então, vocês vão fazer isso aqui até chegar aqui no final. Chegou aqui no final, ficou faltando ou em cima ou embaixo uma alcinha, então você errou alguma coisa aqui, tá? Porque até no final aqui precisa ter certinho o seu par pra gente poder finalizar a carreira, tá bom? Então, vou vir aqui, fazer ponto baixo para cada par de alcinha desse daqui. Lembrando que você pode pausar o vídeo, voltar e assistir novamente a técnica para poder fazer, tá? Cada par de alcinha, eu venho aqui, puxo, ficou 2 alças na agulha, faço ponto baixo. E eu vou fazer isso até chegar lá no final. Pego o par de alcinhas, ficou 2 alças na agulha, ponto baixo. Vão fazendo bem devagar, principalmente para quem é iniciante. Quem é iniciante vai ter um ponto aí um pouquinho desregulado, porque tá começando no crochê. Eu também, quando comecei, meus pontos, uns saíam maiores, outros saíam menores, até que eu consegui, com a prática, regular a tensão de ponto, e hoje eu consigo fazer quase todos no mesmo tamanho. Não fica, a gente não tem como medir, né? Mas fica bem perceptível que quase todos são do mesmo tamanho. Então, vem aqui, ó, próximo, esse aqui eu já fiz. Vem aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo, ó, quando vocês estiverem confusas, para saber se vocês já pegaram a alcinha, o par, é só vocês virem aqui, ó. Abrir a estrutura aqui do trabalho de vocês. E ver aqui, ó. Aqui tá passando um fio que eu já fechei, então significa que essas duas aqui eu já peguei. Aí eu venho aqui, ó, pra próxima, em cima e embaixo. Tá? Só tirar aqui pra deixar o fio ali por cima. Vamos lá. Aqui eu dou continuidade. Vem aqui, ó, vou contar com vocês, ó. Aqui eu já fiz essas duas, aí falta esse par e esse par, ó, tá vendo? Que aqui deu certinho. Duas. Essa que passa aqui, ó, no lado não é, tá? Então, aqui tem 1, 2 e 3 pra gente fechar a carreira. Tá? Então, vem aqui, faço próxima, a próxima e a nossa última. A nossa última aqui, tá vendo? Tem uma alcinha aqui embaixo e uma alcinha aqui em cima que é da nossa corrente, ó. Essa que passa aqui, sempre vai ficar aqui. Então, vocês já tem que prestar atenção que essa última que fica aqui, vocês não contam com ela, tá? O último par é esse aqui, ó. Alcinha de cima e alcinha de baixo. Aí, vamos fazer o último ponto nele. Ó, tá vendo? Parzinho, introduzo e faço ponto baixo. Vai ter estrutura que esse último par de alcinha aqui vai estar muito apertado e às vezes vocês não vão conseguir enxergar. Então, vocês vão ter que precisar abrir um pouquinho a estrutura para poder ver a alcinha da corrente de cima, tá? Caso seu ponto seja muito apertado. Então, aqui a gente já fez, ó, 2 carreiras. Na verdade, é uma dupla, tá? Ó, uma aqui, que foi a nossa primeira que a gente fez de ponto baixo. E a outra aqui, que foi a que a gente acabou de fazer. Então, fiz aqui. Aqui, a gente vai começar a aumentar, tá? Então, lembrando, todo final de carreira, terminou a carreira, sempre sobe uma corrente, independente de qual carreira que você esteja, sempre sobe uma corrente, ó. Finalizei a carreira, subi a corrente. Aqui, eu vou aumentar o nosso cantinho, porque eu quero fazer o formato da bolsa, tá? Então, os cantinhos eu vou adicionar mais um ponto dentro do mesmo ponto. Então, eu vou vir aqui, pular essa correntinha aqui, a gente sempre vai subir ela, mas vai pular ela na hora que a gente for fazer a próxima carreira. Então, eu vou pular ela, vou vir aqui na segunda.
introduzo meu ponto em cima e meu ponto embaixo, lembrando que para cada uma vai ter seu par. Como a gente vai aumentar aqui os cantinhos, eles vão mudar um pouquinho, mas vocês vão entender no decorrer da aula. Então, eu vou vir aqui e faço um ponto aqui, lembrando que eu vou aumentar os cantinhos, fazer 2 pontos no mesmo par de alcinha. Então, eu fiz aqui um, nesse mesmo par de alcinha eu vou fazer mais um, para fazer 2. Então, eu venho aqui, ó, no mesmo par de alcinha, que eu fiz o primeiro, vou fazer mais um. Tá? Então, eu fiz 2 aqui nesse início. E no comprimento, eu vou seguir com um em cada par de alça, tá? Até chegar aqui no final pra gente fazer 2, como eu fiz desse outro lado aqui. Então, eu venho aqui no comprimento, ó, pra próxima alcinha com a próxima alcinha, já venho e faço só um. Tá? Aqui, novamente, ó, próximo par de alça, em cima e embaixo, só um. E um até chegar lá no final, tá? Então, vou pegar um parzinho aqui, para cada par, um ponto baixo. Próximo, em cima, embaixo. Um ponto baixo. Próximo, em cima, embaixo. Lembra que para vocês não confundirem aí e pegarem a mesma alcinha que vocês já pegaram, tá? Então, por isso que é importante nesse início, para quem não tem tanta prática, fazer com um pouquinho mais de calma e mais atenção, tá? Porque às vezes confunde mesmo. Eu também confundia no início. Às vezes eu pegava a mesma alça que eu já tinha pego e fazia o ponto, quando chegava aqui tava sobrando ou tava faltando, então por isso tem que ter bastante atenção nesse início, tá? Ó, próximo, pontinho com pontinho, tá? O seu par. E assim eu vou fazer até chegar lá no final. Ok? Isso aqui eu já fiz, então vem aqui pro próximo. Ah, Pri, eu tô confusa se eu já fiz nesse que eu fiz. Ó, por exemplo aqui, fica um espaço muito grande no que eu já fiz, tá vendo? Nesse aqui que eu já fiz, o ponto. Ah, será que esse aqui eu preciso fazer, se eu já fiz ou não? Aí pra tirar suas dúvidas é só você vir aqui, ó, desmanchar e ver que você já pegou ele, ó, tá vendo? Que você já pegou esse parzinho de alça. Desmancha e veja que você já pegou ele, tá? Vou fazer aqui ele novamente, ó. Aí eu venho aqui no próximo, que isso é pra não confundir vocês, principalmente quem tá iniciando. E vou fazer o parzinho aqui pra cada ponto. Tá? Tô chegando aqui no final. Ó, chegando aqui no final, eu tenho mais 2 pares aqui, ó. Um em cima, um embaixo em cima, um embaixo em cima. Lembrando que esse último par aqui, a gente vai fazer 2 pontos dentro dele, igual a gente fez no início, tá? Então, tem mais um aqui sozinho pra fazer. Ó, um em cima, embaixo, ó, tá vendo que sobrou 2 aqui, um em cima, um embaixo. Essa alcinha que passa aqui não é. Lembrando que eu já expliquei pra vocês na primeira carreira. Então, vem aqui. Faço meu último ponto sozinho e nesse último par aqui, ó, faço 2 dentro dele, tá? Então, vem aqui, faço um e mais um dentro do mesmo parzinho de alça que é no último. Fiz 2. Aqui a gente já mudou um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Vamos para a próxima carreira. Finalizei a carreira com o último ponto, ó, meu último ponto. Vou subir a corrente e vou para a próxima corrente, tá? Então, vou pular essa daqui, que é a nossa corrente de subida, e venho aqui para essa próxima alcinha. Lembrando que essa que passa aqui é do nosso último ponto que a gente fez. Então, vocês têm que prestar atenção aqui, ó, que a alcinha que a gente tem que pegar é essa aqui. Lembrando que a gente pulou a corrente, pega essa aqui, e a próxima é essa de baixo aqui, ó, onde passa a minha unha, tá? Vou até marcar aqui para vocês. Essa aqui, tá? Que são essas alcinhas de baixo que a gente vai pegar junto com essas daqui. Aqui, como a gente aumentou, a gente vai fazer agora esse início um pouquinho diferente desse lado. Pulei a correntinha de subida, aqui na segunda, peguei a alcinha de cima com a alcinha de baixo, puxei o fio, fiz um ponto baixo. Agora, aqui,
a gente vai pegar essa próxima alcinha aqui de cima com a mesma alcinha que a gente já fez o ponto de baixo, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque vocês lembram que eu aumentei 2 pontos aqui desse lado? Então, para que a gente consiga fazer no comprimento um ponto baixo para cada par de alcinha, a gente vai ter que, vamos dizer, engolir uma alcinha aqui, tá? Pra gente poder conseguir fazer a nossa estrutura. Então, aqui eu já fiz o meu par de alcinha com um ponto. Essa próxima aqui eu vou fazer nela, mas eu vou fazer na mesma que eu já peguei aqui, tá? Pra deixar as outras com pares. Então, vem aqui, ó, pulei essa aqui, venho na próxima. Aqui embaixo eu não vou pegar outra, tá? Eu vou pegar a mesma que eu já fiz aqui, ó. A mesma que eu já fiz do ponto. E vou fazer o ponto baixo, tá? Então, eu peguei 2 de cima e uma de baixo, ok? Pra gente poder igualar aqui os restantes com pares, tá? Porque a gente aumentou, a carreira anterior, vocês lembram que a gente aumentou 2 pontos. Então, pra gente igualar, fazendo o restante da estrutura igual, a gente precisava fazer assim, tá? 2 alcinhas de cima eu peguei pra uma de baixo. Aí, aqui, ó, a gente já consegue completar, ó, cada alcinha com o seu par, tá? Cada par, na verdade, com o seu ponto. Aí, eu venho aqui pro próximo, aí aqui eu já começo a pegar a alcinha de cima com a alcinha de baixo, fazendo o seu par para fazer o ponto baixo, tá? Até chegar aqui no finalzinho novamente, que a gente vai fazer esse mesmo processo. Então, vem aqui, para cada par de alcinha, um ponto baixo. Par de alça, um ponto baixo, até chegar lá no final. Como essa parte vocês já aprenderam, vou agilizar aqui, tá? Lembrando que vocês podem pausar o vídeo, voltar o vídeo e assistir novamente a técnica, tá? Porque esse início aqui, que é onde a gente vai crescer a nossa estrutura, vocês precisam ter um pouquinho mais de atenção para conseguir fazer ela certinho, tá? Depois que chegar no comprimento vai ser a mesma coisa, a gente não vai alterar nada, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, um ponto baixo para cada par de alcinha. Aí, ó, vocês lembram que esse início aqui, porque a gente fez 2 pontos desse lado, a gente teve que pegar 2 alcinhas em cima e uma de baixo para poder completar e a gente conseguir fazer os pares no comprimento? Aqui no final do mesmo jeito, ó. Aqui a gente tem, ó, esse daqui eu já fiz, tá? Então, aqui a gente tem um par e aqui vocês estão vendo que tem uma corrente. Lembra que eu falei pra vocês que dependendo da estrutura, às vezes ela ia ficar bem apertadinha, escondida? Vou puxar aqui pra vocês verem. Com uma agulha, ó, tá vendo? Tá vendo que aqui a gente tem uma corrente, 2 correntes, 3 correntes. Aqui embaixo a gente tem 1, 2 alcinhas. Lembra que essa daqui a gente não conta, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer um ponto sozinho. E aqui um ponto. E aqui, nesse final que a gente ainda tem uma alcinha aqui, um ponto pegando o mesmo ponto de baixo, que foi o que a gente aprendeu aqui nesse início, tá? 2 pontos de cima com um de baixo pra gente poder igualar, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui o último par sozinho. Agora, temos 2 alcinhas de cima para uma de baixo. Lembrando que eu venho aqui na primeira para uma de baixo, faço um ponto. Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que ela ia ficar bem apertada? Aí, vocês vêm aqui, só puxa com uma agulha. Pode ser com a mesma agulha, só vou puxar com essa daqui que é para vocês verem, tá? Tá vendo? A nossa corrente aqui. Introduzo nela, ó, a alcinha dela com a mesma alcinha de baixo, tá? Puxei, fiz o ponto baixo. Finalizei a carreira, sobe uma corrente e aqui a gente vai crescer novamente, tá? Ó, já fiz 1, 2, 1, 2. Então, para cada carreira de um lado, a outra precisa estar completa, tá? Então, aqui a gente vai para terceira carreira. Terceira carreira.
Então, vamos lá. Na terceira carreira, lembrando que esse início, como a gente tá aumentando, os cantinhos a gente vai aumentar, tá? Até a gente chegar no comprimento da nossa estrutura e seguir com o mesmo. Então, os cantinhos a gente vai aumentar. Vamos fazer 6 carreiras dessa forma, tá? Aqui a gente já tá na terceira. Então, eu vim aqui, ó, último ponto baixo, eu já subi uma corrente aqui, tá? Subi a corrente, sempre vou pular a corrente. Aí, aqui eu vou introduzir a agulha na segunda corrente com a alcinha de baixo, que é o seu pá. Aqui a gente já vai fazer 2 pontos dentro desse mesmo pá aqui, tá? 2 pontos dentro desse mesmo pá. Então, eu venho, faço um. E no mesmo pá de alcinha, faço mais um, que é igual como a gente fez lá da outra vez, tá? Na nossa carreira anterior. E no comprimento, eu sigo com um. Para cada pá de alcinha, um ponto baixo. Tá vendo como é só questão assim de lógica? Quando vocês se familiarizarem mais com o crochê, vocês vão ver que é super simples, super fácil. Às vezes vocês podem estar pensando assim, nossa, que difícil. Não é, tá? É só questão mesmo de lógica, de um pouquinho de atenção. Eu sei que quem é iniciante pode dizer assim, meu Deus, é muito difícil. Não é, mas é só prestar atenção nos pontos certinho, onde a gente vai colocando. Lembrando que quando a gente inicia com um ponto, a gente tem que finalizar com o mesmo quantidade de pontos, no caso. Aqui eu iniciei com 2 no mesmo pá. Aqui eu vou ter que finalizar com 2 no mesmo pá. Aí quando a gente vai virar do outro lado, como a gente acrescentou mais 2 no mesmo pá, a gente vai ter que pegar 2 em cima e 1 embaixo pra gente poder igualar, tá? Mas isso vocês vão vendo conforme a gente vai fazendo aqui a nossa estrutura, tá? Vocês vão ver que é super simples, é só mesmo questão de atenção e saber certinho os pontos que vocês colocaram na estrutura. Aqui eu tô fazendo, ó, um pouquinho mais rápido, porque no comprimento é um ponto para cada pazinho dessa de alcinha, tá? Lembrando que vocês podem pausar o vídeo, voltar a aula por completo para assistir a estrutura desde o início, tá? A técnica desde o início. Então, vem aqui, ó, tô chegando aqui no final, para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Tem 1, 2. Ainda falta 2 pá de alça aqui, ó. Vou até introduzir a agulha sempre para mostrar para vocês, ó. Aqui tem 1 pá. E aqui tem outro pá, tá? Então, o último a gente vai fazer 2 pontos juntos. Então, a gente ainda tem que fazer um sozinho aqui. E nesse último, 2 pontos nesse aqui, tá? Então, venho aqui, faço um. E no mesmo pazinho, introduzo a agulha e faço mais um. Finalizei a carreira, subo uma corrente e viro aqui o trabalho para me iniciar esse outro lado, tá? Aí aqui, a gente só vai pegar 2 alcinhas de cima com uma de baixo, depois que a gente finalizar essa carreira aqui, onde a gente faz 2 aqui e 2 aqui, tá? Aí já o outro lado que a gente for fazer, aí já vai ser dessa forma. Pegando 2 alcinhas de cima com uma de baixo pra gente conseguir igualar as outras, tá bom? Então, como eu já subi uma corrente aqui, vou pular ela, introduzir a agulha na segunda com a alcinha de baixo, ó. Puxei o fio, fiz o ponto, venho aqui agora, ó, já fiz nessa próxima alcinha. Peguei a alcinha com a mesma alça de baixo que eu já fiz, tá? Ó. Lembrando que a gente só faz esse processo depois da gente ter feito a carreira de trás com 2 pontos no início e no final, tá? Que aí a outra carreira que a gente for iniciar vai ser esse processo aqui, tá bom? 2 alcinhas de cima com uma de baixo. Então, puxei, fiz o ponto. Agora que a gente já fez esse processo, um ponto para cada par de alcinha até chegar aqui no final e a gente fazer essa mesma técnica que a gente fez aqui no finalzinho pra gente ir pra próxima carreira. Então, vamos lá. Agora aqui eu já pego o par de alcinha e faço o ponto baixo. Par, ponto baixo e assim eu vou seguir até chegar lá no final.
Lembrem-se, quem for iniciante, que não conseguiu entender, volta à aula, assiste novamente, vai fazendo bem devagar para você conseguir pegar esses finais aqui, o início e o final da estrutura, tá? Lembrando que a gente só vai fazer 6 carreiras dessa forma, o restante vai ser tudo igual, tá bom? Até a gente finalizar. Até chegar na parte final, na verdade, onde a gente vai diminuir também e fazer dessa mesma forma aqui, tá? Então, lembra de pausar, faz, volta o vídeo, assiste quantas vezes for necessário até você conseguir entender. Não é difícil, tá? Tô mostrando pra vocês aqui com bastante detalhe para que vocês consigam pegar essa parte aqui, porque o meio é bem mais fácil, né? Cada par de alcinha, um ponto baixo. Aí só esses cantinhos aqui que a gente precisa acrescentar um ponto a mais ou um ponto a menos quando chegar mais lá no final, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui, aí ó, cheguei aqui, lembra de abrir aqui o ponto para vocês verem que aqui nessa parte a gente precisa acrescentar 2 em cima e 1 embaixo. Então, já, ainda tem um par aqui. Um par aqui. Aqui eu ainda tenho 2 correntes, ó, lembra que uma sempre vai ficar escondida aqui, então vocês precisam sempre prestar atenção nessa última. Aí eu tenho que fazer um aqui e pegar essa última com a mesma alcinha de baixo, tá? Então, vamos lá. Fazer aqui a penúltima. Ó, tá vendo que aqui ainda temos... Fiz aqui, às vezes vocês podem se confundir, acha, será que eu terminei? Não terminou, ó. Lembra aqui da última correntinha aqui, ó. Às vezes ela vai ficar bem escondida pelo fato da finalização do ponto, mas ela tá aqui, ó. Tá vendo? Lembra que não é essa que passa aqui, é essa aqui de cima. É só vocês olharem aqui em cima que vocês vão conseguir ver, ó. Tem uma corrente aqui, uma aqui que foi a que a gente já fez o ponto. Então, essa aqui a gente tá precisando introduzir, que é aquele processo lá que eu falei. 2 alcinhas de cima. Ó, aqui a alcinha dela com a mesma de baixo, tá? Fiz o ponto. Finalizei a carreira, subo uma corrente, tá? Subi a corrente, pronto. Agora a gente vai pra 4ª carreira. Então, subi a correntinha, já virei aqui, ó, pra gente iniciar a próxima carreira. Vou fazer agora a 4ª carreira da mesma forma. Lembrando que um lado da carreira a gente faz 2 pontos no mesmo ponto, iniciando e final. E na outra carreira, né, que a gente vira o trabalho para completar a carreira, a 4ª carreira, a gente faz 2 alcinhas em cima com uma de baixo, tá? Então, sempre vai ser assim até a gente completar 6 carreiras. Então, vamos lá. Já subi aqui a correntinha, vou pular a corrente de subida e iniciar nessa daqui, ó. Alcinha de cima com alcinha de baixo. Aqui, se vocês contarem certinho, para esse lado onde a gente faz 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, sempre vai dar o seu par certinho. Por isso que a gente adiciona 2 pontos nesse início e 2 pontos nesse. Para quando virar o outro lado, a gente pegar 2 desse aqui de cima e uma nesse e continuar com um par para cada um do comprimento aqui, tá? Então, essa parte tem que ser prestada bem atenção. Então, vem aqui, puxo, faço o primeiro ponto baixo. No mesmo par de alcinhas, vou lá acrescentar mais um, para fazer 2 pontos baixos. Tá? Fiz os 2 juntos, agora eu vou, na minha 4ª carreira que eu estou iniciando, eu vou colocar a nossa meia argola. Vou pegar aqui 3 par de alcinhas para fazer o ponto baixo e costurar a nossa meia argola, tá? Então, depois que eu fiz os 2 pontos juntos, já vem iniciando aqui para costurar a meia argola. Então, eu posiciono ela aqui. Agora, eu vou iniciar com um ponto para cada par de alcinha. Já vou pegar aqui, ó, o próximo par de alcinha para iniciar com um ponto, ó. Tá vendo? Par de alcinha. Vem aqui, introduzo a agulha por dentro da meia argola, puxando o fio por cima dela. Puxei o fio, faço o ponto normal, tá? A gente só vai costurar aqui a nossa meia argola no ponto. Próximo par de alcinha, próximo par, aqui ó, peguei, tá? Agulha por dentro da meia argola, puxo o fio por cima, faço o ponto. Então, vou costurar ela aqui em 3 pontos, já fiz em 2, vou ajeitar aqui, e vou fazer ela aqui no terceiro, ó.
terceiro pá, tá? Alcinha, com a alcinha puxei o fio e faço o ponto, ok? Então, vou costurar ela em 3 pontos. Agora, eu venho aqui pro próximo pá e vou fazendo a costura. A costura não, ponto, né? Porque eu já costurei ela lá. Cada pá, um ponto baixo. Aí, quando estiver chegando aqui no final, lembra que os 3, temos o par de alcinha aqui, que é onde a gente faz os 2 juntos, e os 3 últimos aqui é onde a gente vai costurar, tá? Então, conta aqui, ó, tiro o último par, vou colocar a agulha aqui, ó, o último par de alcinha, que é onde a gente vai fazer 2 juntos, nos 3 últimos, antes de chegar nele, eu costuro a meia argola, tá? Então, eu venho aqui... E os 3 vão dar esses 3 aqui, não tem que fazer mais um aqui. Aí, nos meus 3 últimos aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Antes de chegar aqui onde a gente faz 2 juntos, venho com a nossa meia argola. Coloco aqui, venho aqui no nosso par de alcinha, com a agulha por dentro dela, o fio por cima, tá? Depois é só vocês ajeitarem. Por cima, puxo e faço o ponto normal. Próximo, ó, pá de alcinha, puxo. Como aqui vocês já sabem que tem o último aqui, eu vou tirar essa agulha daqui pra ela não empatar. Puxo e faço o ponto. Penúltimo aqui, ó, antes de chegar no último, puxo e faço o ponto, tá? Fechando aqui a nossa meia argola e deixando ela costurada aqui na estrutura. Aí, no nosso último pontinho, que ficou aqui, ó, último par, aqui eu vou fazer 2 pontos. E no mesmo buraco, pegando as duas alcinhas, que é o par, faço o segundo. Fiz 2, sobe uma corrente, que é onde eu já sei que eu já finalizei a minha carreira. Então, subi a corrente, viro o trabalho, tá? Já vai estar desse lado aqui mesmo. E aqui desse lado, como a gente já fez 2 pontos juntos, lembra que para esse lado aqui a gente vai pegar 2 alcinhas de cima com uma de baixo para deixar os seus pares certinho aqui no comprimento, tá? Então, eu pulo a corrente de subida, venho aqui, ó, na próxima alcinha de cima com a alcinha de baixo, faço ponto baixo, venho aqui, ó, na próxima de cima com a mesma de baixo, próxima de cima com a mesma de baixo que eu já peguei, tá? Mesma de baixo, puxo e faço ponto baixo. Para aqui no comprimento eu conseguir fazer um par para cada ponto que eu for fazer, tá? E quando chegar aqui, vai sobrar certinho a quantidade de pontos que a gente precisa fazer, que é 2 em cima e 1 embaixo. Tá ok? Então, vem aqui agora no comprimento, fazendo um para cada par de alcinha. E no comprimento, você segue com um par de alcinha, fazendo aqui, ó, o par para cada ponto que você for fazer, tá? Aí, lembra como você iniciou a carreira, porque você vai precisar finalizar da mesma forma. Lembrem-se de pausar o vídeo, fazer a técnica e depois dar play novamente. Dá pra voltar o vídeo também, tá, gente? Então, bora lá. Vou chegar aqui no final novamente pra mostrar pra vocês, ó, que a gente tem uma corrente que passa aqui. Então, essa aqui, vocês nunca podem esquecer dela, porque se vocês esquecerem, no final da estrutura, a bolsa vai ficar torta, tá?
o design da bolsa vai ficar torto. Então, vocês não podem esquecer jamais. Sempre no final da carreira, sempre prestem atenção para ver ali o seu último ponto, tá? Então, vem aqui, fazendo um par para cada um até chegar onde a gente precisa. Um par para cada um aqui. Aí, eu venho aqui, mostrar para vocês novamente, ó. Esse aqui, lembra que eu já fiz, ó, esse parzinho aqui. Aí, eu tenho 1, 2 para um de baixo, tá vendo? Ó, tem uma corrente aqui, outra corrente aqui, ó. Tá vendo o desenho da corrente aqui? Uma aqui. Então, é 2 para uma de baixo. Essa daqui eu já fiz, ó, o fio passando bem aqui. Então, na dúvida, desmancha para você ver que você já fez, depois faz de novo, tá? Então, vem aqui, 2 para cima, 2 de cima para uma de baixo. Então, vem que faço ponto. Aí, nessa que tá aqui bem escondida, pego ela, ó, pra mesma de baixo, tá? Finalizei a carreira, sobe uma corrente, aí já vai iniciar aqui a próxima carreira, tá? Então, eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lembrando que cada carreira também tem que ter seu par lá atrás para vocês verem que vocês já completaram a carreira, tá bom? Então, vamos lá. Subi a correntinha aqui já, vou iniciar nessa próxima. Aí, eu vim aqui, agulha em cima, com a agulha embaixo, vou fazer a 5ª carreira. Esse lado aqui a gente já faz no par de alcinha, os 2 pontos juntos. Então, vem aqui, faço 1. E no mesmo par de alcinha, o segundo. Tá? E no comprimento a gente segue com 1 até chegar lá no final. Comprimento, tá? O comprimento que eu falei é esse aqui, ó. Comprimento da estrutura. Para cada par de alcinha, um ponto baixo. Aí, lembra daquilo, chegou lá no final, deu errado, sobrou algum ponto, tá faltando algum ponto de como você começou, aí desmancha para fazer novamente, tá? Para você não errar na estrutura. Que essa parte da estrutura é o design da bolsa, onde a gente tá crescendo ela aqui, para fazer aquele desenho da bolsa, tá bom? Então, se você errar um pontinho ou deixar de fazer em algum lugar, quando você vê, a sua estrutura vai estar torta. Então, você precisa fazer certinho essa parte. Lembra que é questão mesmo de atenção, tá? Quando você começou o ponto e finalizar o ponto do mesmo jeito. Aí, no comprimento aqui, ó, da estrutura, a gente faz um ponto para cada par de alcinha. Aí, lembra, eu iniciei essa carreira aqui com 2 pontos no mesmo par de alcinha. Então, aqui eu vou ter que finalizar da mesma forma. Porque se, por exemplo, se você fez aqui, esquecer de finalizar da mesma forma que você iniciou, aí for iniciar a próxima carreira, vai dar errado. Então, lembra de como você iniciou para como você tem que finalizar, tá? Iniciei com 2 pontos juntos, finalize com 2 pontos juntos, para dar certinho. Da mesma forma do outro lado lá, que é quando a gente pega 2 alcinhas de cima com uma de baixo. Que é quando a gente vai completar a carreira, né? Ó, cheguei aqui, tem um parzinho aqui e tem outro me esperando bem aqui, que é onde a gente vai fazer os 2 pontos juntos, ó. Tá vendo? Lembra que esse que passa aqui não é, tá? Ela fica sozinha aqui mesmo, que é a finalização do ponto. Então, vem aqui, faço o penúltimo e no último par, 2 pontos juntos. E no mesmo, mais um para completar. Pronto. Finalizei aqui essa carreira, subo a corrente, pulo a correntinha de subida e inicio nessa daqui. Então, para eu completar a minha 5ª carreira, lembrando que para completar eu tenho que pegar 2 alcinhas de cima para uma de baixo, porque desse lado eu já fiz 2 pontos no mesmo parzinho de alcinha, né? Então, sempre tentem lembrar dessa lógica, tá? Então, venho aqui, pulo essa, inicio nessa, alcinha de cima com alcinha de baixo, fiz o ponto,
Próxima alcinha com a mesma de baixo que eu já peguei. Então, é próxima alcinha com a mesma de baixo que eu já peguei, tá? Pronto. O meu início já finalizei aqui. Agora, o comprimento, cada pazinho, fazer seu ponto, tá? Lembra que esse aqui eu já fiz, ó, que é aquele de cima que eu já fiz o último ponto. Então, vem aqui no próximo pá e vou fazer um ponto para cada pá de alcinha até chegar lá no final, para que eu possa fazer do mesmo jeito que eu iniciei. E aí eu continuo até chegar lá no final. Aqui eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, porque eu já sei certinho os meus pazinhos, tá? Mas se você aí que é iniciante, tá vendo, tá tendo um pouco de dificuldade, vai fazendo mais devagar, ó, presta atenção. A alcinha de cima, vai pegando como eu iniciei pra vocês no início da aula. Alcinha de cima com alcinha de baixo, esse aqui eu ainda não fiz, então vem e faço o ponto nele. Próximo, alcinha de cima com alcinha de baixo, esse aqui eu ainda não fiz, então vem e faça um ponto nele, tá? Aí, vocês vão fazer tanto esse processo do ponto, que vocês vão se acostumar e automaticamente vocês já vão vendo os pazinhos das alcinhas para fazer o ponto baixo, tá? Então, só questão mesmo de treino e um pouco mais de prática na hora de fazer. Costume também. A visão de vocês já vai bater certinho. Vocês vão fazer tanto mesmo ponto que a visão de vocês já vai bater certinho no pazinho de alcinha para ir fazendo. Ó, chegando aqui quase no final. Ó, chegando aqui quase no final, a gente acha que o ponto, ó, tem um pá aqui, né? Só que não é. Aqui no final, eu tenho mais essa corrente que passa aqui. Lembra que eu falei pra vocês que ela vai estar apertada? Então, vocês têm que puxar aqui, ó, o ponto de vocês pra enxergar ela. Porque se vocês deixarem passar, fazer um aqui, que dá pra passar como se fosse um pazinho e um pazinho, se vocês não abrirem aqui e fazerem do mesmo jeito como a gente iniciou pra fazer 2 em cima e 1 embaixo, vai dar errado. Por isso que essa parte aqui vocês têm que prestar atenção, tá? Sempre quando forem finalizar. Então, aqui eu faço meu último ponto sozinho, que é com pá. Venho aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Aqui dá pra enganar que é só um, né? Mas lembra que eu falei pra vocês no início da aula, vocês precisam abrir aqui pra pegar a correntinha que passa aqui, ó. Tá vendo que tem outra corrente que passa aqui? Puxar ela aqui pra cima pra vocês verem, ó, tá vendo? Tem uma, duas, com uma de baixo. Então, tem que pegar uma, duas, com uma de baixo. Então, lembra de como você iniciou pra como você vai finalizar, tá? Tem que iniciar, tem que finalizar do mesmo jeito que iniciou. Se não, se esquecer de pegar essa última alcinha aqui, vai dar errado. Então, por isso que eu tô frisando com vocês essa parte aqui, tá? Lembra de como você começou, para que você finalize da mesma forma. Então, vem aqui, eu vou introduzir minha agulha. Pego aqui, ó. Faço ponto com a alcinha de cima. E a última alcinha de cima, que ela tá bem apertada aqui, mas a gente vai precisar introduzir nela. Ó. Que é aquela que eu mostrei pra vocês. Tá vendo? Com a mesma de baixo. Ok? Faço meu último ponto baixo da carreira, tá? Automaticamente, quando eu faço meu último ponto baixo da carreira, eu já viro aqui pro outro lado para iniciar. Então, finalizei meu último ponto baixo da carreira, subo uma corrente, tá? E vou pular a corrente de subida e iniciar nessa daqui. Vou fazer minha última carreira, que é a 6ª carreira, ó. Vou pegar o pazinho aqui. Lembra que nesse início aqui, como a gente tá crescendo, a gente vai fazendo essas modificações. Então, desse lado aqui, eu já vou pegar o pazinho e nesse pazinho fazer 2 pontos junto, tá? Que é a minha 6ª carreira de aumento, é a última carreira de aumento. Então, vem aqui, conto 1, 2, 3, 4, 5, pra eu ver se tá certinho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Para vocês identificarem a carreira de vocês, é só vocês verem aqui, ó,
o Vzinho do ponto. Onde passa uma fila de Vzinho é uma carreira. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Desse lado, novamente, ó. Essa aqui que passa aqui embaixo é uma. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? Então, a gente vai finalizar aqui esses aumentos na 6ª carreira. Desse lado aqui, ó, iniciar com 2 pontos juntos no mesmo ponto. Então, vem aqui 1 e no mesmo par de alcinhas mais 1, tá? Que é 2 pontos juntos. E no comprimento até chegar no final, apenas 1. Ok? Lembra de voltar toda a aula, tá? Para que vocês peguem a técnica desde o início, principalmente para quem tá chegando agora. Lembram que vocês podem voltar a aula, pausar a aula, fazer a técnica, dar play novamente, voltar para ver como que é a técnica e não ficarem perdidas. Então, tô chegando aqui no final. Lembra de como você iniciou para você finalizar. Tenho 2 alcinhas aqui. Como que eu iniciei desse lado? Fazendo 2 pontos no mesmo par de alcinha, né? Então, venho aqui e faço o último, penúltimo, na verdade, o penúltimo, para no último aqui, ó, eu fazer 2 juntos, tá? Nesse par aqui, eu fazer 2 pontos juntos. Então, fiz 1 e vou fazer mais 1. Ok? Fiz aqui, finalizei a carreira, sobe uma corrente e aqui eu vou iniciar. Desse lado aqui, vocês sabem que pulei uma correntinha de subida, pego 1, 2 pro mesmo par de alcinha, tá? Então, eu venho aqui, faço primeiro, ó, pulo a corrente de subida, faço no primeira alcinha aqui, pro mesmo de baixo, faço um ponto. E na próxima alcinha aqui, ó, a próxima, pro mesmo de baixo, faço outro ponto, tá? E no comprimento, um para cada par de alcinha, até chegar lá no final. Right. Então, tô chegando aqui no final, ó, lembra que como você iniciou. Iniciei pegando 2 de cima com uma de baixo. Então, lembra, eu vou vir aqui fazer o penúltimo ponto, que é o par. Cheguei aqui, eu tenho que fazer 2 alcinhas de cima para uma alcinha de baixo. Então, eu venho aqui, ó, tirar a agulha aqui. Essa daqui eu já fiz, ó, que é esse ponto que passa aqui. Aí eu tenho uma aqui, tá? Aí eu venho aqui, vou abrir minha estrutura aqui para vocês verem a segunda. Então, tenho uma aqui e uma aqui, ó. Tá vendo? Depois que eu abri aqui e introduzi a agulha, uma aqui e uma aqui. Tá vendo que tem um desenho de 2 correntes? Então, você já sabe como que vocês precisam finalizar. Então, pega aqui a primeira com a última de baixo, faço o ponto
E a última aqui, ó, que é onde a gente abriu. Tá, ó. Tem 2 agulhas, ela sempre vai ficar mais apertadinha, tá? 2 agulhas nela, com a última de baixo, ok? No mesmo lugar que você introduziu para fazer a anterior. E faço o ponto, tá? Finalizei a carreira, subo uma corrente e aqui eu vou iniciar agora todos os pontos que eu vou fazer apenas um só, tá? Então, para que vocês saibam, será que eu já fiz todas as 6 carreiras aumentando? Só vim contando. Lembra que a fila de ponto, que é onde aparece esse V aqui, é uma carreira, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que tem o desenho do V aqui nessa fila? Então, aqui é uma carreira. Essa primeira aqui a gente conta, tá? Que foi a nossa primeira carreira de ponto baixo. Então, vem aqui, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que essa próxima aqui já é outra, que é completa. Vem aqui, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já fiz as minhas 6 carreiras aumentando aqui completas, tá? Ó, pra vocês verem o desenho aqui que tá ficando. Depois é só vir ajeitando a estrutura, tá? Tá vendo, ó? O desenho que tá ficando. Agora aqui, a partir da 7ª carreira em diante, que eu vou fazer aqui a quantidade certinho, mas eu vou ensinar vocês, vai ser um ponto para cada par de alcinha. A gente não vai aumentar mais, tá? Até uma certa quantidade. Então, eu venho aqui, ó, já subi uma correntinha aqui, vem aqui para próxima carreira de cima. Próxima alcinha de cima quer dizer com a alcinha de baixo, tá? Aqui a gente não vai fazer mais aumento nem no início nem no fim. Vai ser um ponto para cada par de alcinha até chegar no final, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto para cada par de alcinha até chegar lá no final. Não vou mais aumentar o início nem o fim. Então, vai ser apenas um para cada par. E vou fazendo assim até chegar lá no final, tá, gente? Como a gente já aprendeu que é um ponto para cada par, eu consigo agilizar aqui o processo. Chegando aqui no final, como é um ponto para cada par, eu vou dar continuidade, ó. Falta o penúltimo e o último aqui, ó. Tá vendo? Alcinha de cima com a alcinha de baixo. Penúltimo e o último. Ó. Ok? Fiz o último, subo uma corrente e inicio novamente desse lado. Pula a correntinha de subida. Próxima corrente, alcinha de cima com alcinha de baixo para fazer o seu par com ponto baixo, tá? E assim eu vou fazer até o final. Um ponto baixo para cada par de alcinha dessa daqui. Até chegar lá no final, ok? Agora, essas próximas carreiras vão ser assim, tá? A gente não vai aumentar mais lá no início nem no fim. Vão ser um ponto baixo para cada par de alcinha até a gente chegar à quantidade de carreiras desejadas que a gente quer para a estrutura.
E aqui eu vou seguir conforme pede, ó. Tá vendo? Cheguei aqui no último, um par aqui. Lembra que esse daqui não conta, tá? Aí, se você abrir aqui, ó, você vai ver que não tem, por mais que... Ah, tem que ver aqui, vou abrir aqui, que ela pediu pra mim abrir, pra ver se tem mais, ó. Se você abrir aqui, você vai ver que não tem mais corrente, tá vendo? Que a última acaba aqui mesmo, tá? Vem aqui e faço o último ponto. Fiz o último ponto, sobe uma corrente, vira o trabalho, pula a correntinha de subida e dá continuidade. Alcinha de cima com alcinha de baixo até chegar lá no final, tá? Aí, esse processo a gente vai fazer até uma certa quantidade de carreiras, que eu ainda vou fazer aqui, ver quantas carreiras vão ser, pra já falar pra vocês. Chegando aqui no final da carreira, ó, abri aqui, só tem uma corrente mesmo, que é o par e o par. Tô falando da penúltima e a última, tá? Fiz o último ponto, sobe uma corrente, vira o trabalho, sempre pulando a correntinha de subida, iniciando na segunda, para fazer o seu par com os pontos até chegar aqui no final, tá? Então, agora, daqui pra frente, eu vou fazer uma certa quantidade de carreiras, tá? E já volto para mostrar pra vocês quantas carreiras a gente vai precisar fazer dessa mesma forma, para que vocês façam de vocês também, tá bom? Se vocês quiserem fazer aí uma quantidade de mais 20 carreiras, podem fazer, tá? Porque aí, quando eu voltar, eu vou falar pra vocês exatamente quantas carreiras precisou para ficar do tamanho que a gente vai deixar, tá? Até finalizar a outra parte da estrutura. Então, o processo todo vai ser esse mesmo, até a certa quantidade de carreiras que já eu venho falar para vocês. Vou fazer aqui e já volto pra gente saber quantas carreiras vai precisar ser dessa forma aqui, para que vocês façam de vocês também. Então, voltamos aqui com a quantidade de carreiras necessárias para a gente poder prosseguir com o restante. Então, aqui, meninas, ó, do lado onde eu coloquei a argola, a meia argola, vão dar 33 carreiras, tá? Do lado onde não tem a meia argola, 32. Então, como que vocês fazem para contar? Lembrando que cada pontinho desse aqui, ó, vou botar aqui para vocês. Cada pontinho desse aqui é uma fileira de carreira, tá? Então, vocês vão contar na parte de dentro aqui, ó, iniciando esse aqui, tá? Que aqui tem uma fileira de carreiras do ponto baixo e vão contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cada fileira de carreira de ponto desse daqui é uma carreira. Então, vão dar na parte de dentro 32 e na parte de fora, onde tem a nossa meia argola, 33. Tá? Então, façam aí a quantidade que eu indiquei pra vocês, do lado de fora onde tá a meia argola, 33, e do lado de dentro onde não tem a meia argola, 32, tá? Aí, parou aqui, a gente parou do lado de dentro, onde tem 32 carreiras. Aqui eu já vou começar a diminuir, pra gente poder fazer esse formato aqui. Esse formato da bolsa, tá? Então, pra gente poder fazer esse formato da bolsa, a gente vai precisar diminuir, diferente do que a gente iniciou aqui, né? Quando a gente iniciou, a gente já iniciou com os pontos aqui, então a gente precisou aumentar. Já aqui, como a gente já tem uma estrutura, a gente vai precisar diminuir. Então, a gente vai diminuir pelo lado de dentro, onde tem 32 carreiras. Então, eu venho aqui
Para começar a diminuir, lembra que eu já subi aqui uma corrente, tá? Lembrando de vocês que a gente sempre sobe uma corrente depois que finaliza a carreira. Então, eu já subi a corrente, vou pular ela, vou iniciar na próxima, no pazinho. Vou introduzir a agulha no par de alcinha. Vou puxar. Não vou fechar o ponto. Vem aqui no próximo par de alça. Vou puxar. Ficou 3 na agulha, agora que eu vou fechar o ponto. Ó, fechei, tá? E no comprimento, no seu cada par de alcinha, eu vou fazer um para quando chegar aqui no final, eu fazer esse processo novamente, tá? Então, lembrando, não entendeu? Pausa o vídeo, volta o vídeo, assista novamente e faça a técnica aqui para que vocês consigam fazer certinho a nossa estrutura, tá? Então, vamos lá. Aqui, depois que eu já fiz o início, eu vou fazer um ponto baixo para cada par de alcinha até chegar lá no final, pra gente poder fazer esse processo aqui, tá? Aí vão ser 6 carreiras diminuindo. Lembrando que aqui foram 6 carreiras aumentando, aqui vão ser 6 carreiras diminuindo. Aqui eu já tô contando como uma, tá? Aí lembrando que cada carreira precisa do seu par. Aqui vocês viram que não deu o par certinho, porque a gente precisa iniciar para dar certinho o tamanho, apenas com 32 desse lado. Mas vocês vão contar como par a partir dessa daqui, diminuindo para dar 6 carreiras na ponta, tá? Pra gente poder fazer esse formato aqui. Aí no comprimento eu faço um ponto para cada par de alça até chegar lá no final. Aí tô chegando aqui no final, ó. Aqui no final, tá faltando um sozinho. E lembra que nos 2 últimos, que foram como nos 2 primeiros aqui, eu fiz aquele processo, né? Então, eu vou fazer aqui no penúltimo, que é o sozinho. E nos 2 últimos, eu vou fazer aquele processo. Introduzo no par de alcinha. Ficou 2 alças na agulha, não fecho. Venho aqui no último par de alcinhas, puxo. Ficou 3 alças na agulha, agora sim eu fecho, tá? Fechei, subo uma corrente e viro o trabalho. Essa carreira que eu vou fazer já vai completar o par da carreira diminuindo que eu fiz aqui, tá? Que é essa primeira carreira que eu fiz aqui, que eu finalizei. Então, vamos lá. Vem aqui, já subi uma corrente, ó. Aí aqui, desse lado, vai ser um pouquinho diferente nesse início. Então, eu vou vir aqui, pular a corrente de início, introduzir na segunda correntinha, vem aqui na alcinha de baixo. Esse processo aqui vai ser o mesmo processo que a gente fez, aumentando aqui quando a gente introduzia 2 pontos no mesmo ponto do início da nossa estrutura. Então, esse aqui a gente vai fazer assim. Vocês lembram que a gente introduziu, a gente engoliu, vamos dizer assim, que engoliu 2 pontos aqui, né, do outro lado que a gente fez. Desse lado aqui, a gente vai pegar essa alcinha de cima com 2 de baixo, pra gente conseguir fazer o par pra cada alcinha e chegar aqui no final fazer o mesmo processo, tá? Então, aqui eu vou pro primeiro ponto, puxei, não vou fechar ainda, vou introduzir a agulha no mesmo local que eu fiz o primeiro e na segunda alcinha de baixo, puxo. Ficou 3 alças na agulha, agora que eu fecho, tá? Fechei e no comprimento eu vou seguir com 1. Lembra que você pode pausar o vídeo e voltar ao vídeo pra ver novamente como que eu fiz, tá? Aí no comprimento eu sigo com 1 para cada par de alcinha até chegar lá no final e fazer esse mesmo processo.
Chegando aqui no final, ó, o último par de alcinhas onde eu faço um ponto sozinho normal. Aí eu venho aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Vocês estão vendo que aqui tem uma alcinha em cima e duas embaixo? Que é o mesmo processo que a gente vai fazer desse lado aqui. Então, eu venho aqui, pego a alcinha de cima com a primeira alcinha de baixo, ó. Puxo aqui. Aqui do ladinho dela tem uma que tá bem apertadinha, mas é uma, tá? Ó. Se vocês pegarem pra puxar o trabalho de vocês, vocês vão ver, ó. Tá vendo? Tem uma bem aqui. Lembra que essa que passa aqui não é. Então, vem aqui, puxo o fio, não vou fechar, vou no mesmo local da alcinha e venho na outra alça aqui do lado, ó. Pra pegar o fio. Ficou 3 alças na agulha, puxo o fio e fecha das 3 alças, tá? Aqui a gente já finalizou a primeira carreira. Subo uma corrente, aí eu viro pro outro lado para iniciar a próxima carreira. Lembrando que serão 6, então aqui eu já completei uma diminuindo, porque foram 6 aumentando aqui para fazer esse desenho da bolsa, tá? Outra coisa, aqui a gente tem que lembrar, ó, onde colocar a nossa meia argola. Então, se foram 6 aumentando, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, foi na 4ª carreira que eu introduzi a nossa meia argola. Então, quando chegar aqui, na 4ª carreira para finalizar, 4ª não, peraí. Então, vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já que eu tô diminuindo, eu vou contar de baixo para cima. Então, vai ser 1, 2, 3. Na 3ª carreira, de baixo para cima, eu coloco a minha meia argola pra gente poder finalizar as 6 do restante, tá? Então, vocês têm que lembrar disso. Aqui eu fiz uma, que no caso é essa daqui, aí eu vou pra segunda, e quando for na 3ª carreira, eu tenho que lembrar de colocar a meia argola pra fazer as outras 3, tá? Completar as 6. É isso mesmo. Então, vem aqui, fiz uma. Já subi aqui a nossa correntinha, tá? Aí eu vou pular ela. Aí aqui, como a gente tá diminuindo, pega aqui o par de alcinha, puxa, não fecha, pega o próximo par de alcinha, puxa, ficou 3 alças na agulha, agora sim que a gente fecha, tá? Então, a gente precisa fazer esse processo para engolir assim, vamos dizer, um ponto, pra gente conseguir diminuir e fazer o formato da bolsa. E no restante, eu sigo com um para cada par de alcinha desse aqui, até chegar lá no final a gente fazer o processo novamente, tá? Por isso que quem é iniciante precisa acompanhar certinho para não se perder, tá? Lembrando que vocês podem pausar o vídeo para que vocês consigam acompanhar certinho todas as etapas aqui da técnica da bolsa, tá? Do processo de confecção. Aí aqui eu vou seguindo com um para cada par de alcinha até chegar lá no final e fazer o mesmo processo, tá? Outra coisa, chegou aqui no final para fazer o processo, se tiver faltando ou sobrando ponto da técnica que a gente iniciou a carreira, desmancha, que pode ser que você engoliu alguma alcinha aqui e fez errado, tá? Porque precisa dar certinho o início com o fim nesse processo da técnica que a gente tá fazendo. Vem aqui, ó. Fiz o último ponto sozinho, aí eu venho aqui e estico, ó. Tá vendo que tem uma, duas aqui, uma, duas aqui, que a gente vai fazer aquele processo lá, tá? Então, eu venho aqui, introduzo no par de alcinha, penúltimo, puxo o fio, não fecho, tá? Vem aqui no último par de alcinhas, ó. Puxo o fio, ficou 3 alças na agulha, agora sim que eu fecho, ok? Sobe uma corrente, vira e dá continuidade. Aqui desse lado, a gente vai pular a correntinha de subida, vai pegar essa primeira alcinha aqui com 2 dessa de baixo, tá? Então, vem aqui, ó. Primeira alcinha, depois da correntinha que a gente subiu, pega uma alcinha de baixo, puxa o fio, não fecha, na mesma alcinha que você introduziu em cima, pega a outra de baixo, puxa o fio, ficou 3 na agulha, agora que você fecha, tá? E no comprimento, segue com 1. 1,
um ponto para cada par de alcinha desse, até chegar lá no final e a gente fazer esse processo novamente. Aí aqui eu já tô fazendo a segunda carreira, já tô completando a segunda carreira. Lembra que de baixo pra cima, das nossas 6 carreiras, é na terceira que a gente coloca a meia argola, hein? Então essa aqui já é a minha segunda. Na hora que eu voltar pra cá novamente, já é o horário de colocar a nossa meia argola. Essa aqui eu já tô completando a segunda carreira. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês também no início da aula, para vocês não se perderem com relação à carreira, onde iniciou, onde colocar a meia argola, é só vocês pegarem um marcador, tá? Quem tiver marcador ou que não tiver marcador no momento, pega um pedaço de fio de cor diferente e vem aqui e marca a carreira que você iniciou diminuindo. Lembrando que aqui eu já tô na segunda, ó, então eu iniciei aqui, ó, 1, 2, então eu venho aqui, marco. Essa aqui foi a primeira carreira diminuindo. Para quando eu vier para fazer a terceira carreira, saber onde eu preciso colocar minha argola, não me confundir, ó. Então, vem aqui, coloco o marcador aqui, ó. Nossa primeira carreira diminuindo. Essa aqui é a segunda. E na hora que eu fizer a próxima, eu já vou saber aonde que eu preciso colocar a meia argola. Ah, aqui, chegamos no final. Aqui no final, uma alcinha de cima com 2 de baixo, tá? É só vocês abrirem aqui, ó, prestar atenção. Tem 2 aqui, vou até mostrar pra vocês, ó. Tem uma aqui e outra aqui, tá? Essa daqui não conta, tá aqui a de cima com a de baixo. Aí eu vou vir aqui com essa de cima com essa outra de baixo, tá? Fazendo o mesmo processo. Puxa o fio, não fecha ainda, vem aqui na mesma alcinha com a outra de baixo, pega o fio, ficou 3 na agulhas, aí sim vocês fecham, ok? Sobe uma corrente, vira o trabalho, virei o trabalho e vou dar continuidade. Aqui desse lado, vou pular a corrente de subida e vou fazer aquele mesmo processo da primeira lá, que é pegando 2 alcinhas e fechando, engolindo uma. Então, vem aqui, pego o par de alcinha do início, não fecho. Vou pro próximo par de alcinhas, pego o fio, ficou 3 alças na agulha, aí sim eu fecho, tá? No comprimento, um par de alcinha para cada ponto. Chegando aqui no final, ó, os 2 últimos par de alcinha, os 2 últimos par de alça, faço aquele processo. Pego o primeiro par, puxo o fio, ficou 2 alças na agulha, não fecho o ponto. Pego o último par, ficou 3 alças na agulha, puxo o fio e fecho as 3 alças. Sobe uma corrente, vira o trabalho. Aqui eu já vou iniciar a terceira carreira. Lembra que eu falei pra vocês aqui, ó, iniciando a terceira carreira, que foi diminuindo, é onde eu sei que eu preciso colocar meia argola, tá? Lembrando que aqui foram 6 carreiras aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando daqui. Então, de baixo pra cima, que é como a gente tá fazendo desse lado, de baixo pra cima, a gente vai contar 1, 2, 3 na terceira carreira, tá? Então, eu já tô aqui na terceira carreira, venho e coloco a meia argola. Aí, eu venho aqui, pego a meia argola, inicio o meu ponto primeiro, tá? Vou pular aqui a correntinha de subida, vou pegar
daqui de cima com 2 de baixo. Então, vem aqui, pego a primeira, puxo o fio, não fecho, na mesma de cima, ó, pego a segunda, puxo o fio, ficou 3 alças na agulha, fecho o ponto, tá? Aí, agora eu vou colocar a nossa meia argola, pegando 3 par de alças aqui, fazendo 3 pontos nela, pra amarrar ela. Então, vem aqui, ó, introduzo no próximo par de alcinha, por dentro da meia argola, puxo o fio e fecho o ponto normal, tá? Aqui vocês vão fazer o ponto normal, a diferença é que vocês vão estar costurando da meia argola. Próximo par de alcinhas, que no caso, lembre que serão 3 pontos costurados, tá? Puxo o fio, ó, a agulha sempre por dentro da meia argola, fecho o ponto. Vou pro terceiro ponto, ó, par de alcinhas, que é o terceiro ponto onde eu vou costurar ela, puxo o fio e fecho o ponto, tá? O restante, você vai fazendo para cada par, um ponto até chegar lá no final. E contar certinho os 3 últimos pontos antes da gente fazer a técnica aqui de diminuir, para colocar a meia argola. Então, eu tô chegando aqui, ó, no final, lembrando que o finalzinho é um pra cima, um de cima com 2 de baixo. Então, aqui tenho ó, 2 aqui embaixo e um de cima. Aí, eu vou vir contar aqui se tá faltando 3 últimos antes de chegar aqui no final, para que eu possa costurar minha meia argola, tá? Aí, eu venho, pego, faço o ponto normal, introduzindo a agulha por dentro da meia argola e fazendo ponto. Dos últimos 3 antes de chegar lá na ponta. Ok, fiz os últimos 3, agora eu venho aqui e faço a técnica com um de cima para 2 de baixo. Pego aqui um de cima, alcinha, puxo o fio, mesma alcinha de cima com a outra de baixo, ó. Tá? E puxa o fio, fecha quando tiver 3 alças na agulha. Fechei os 3 pontos, sobe uma corrente, vira o trabalho e continua o processo. Esse lado aqui, vocês sabem que eu pego 2 par de alcinhas pra fechar os 3 pontos, né? Então, eu venho aqui, pulo a correntinha de subida, venho aqui no primeiro par de alcinha, puxo o fio, não fecho ainda, venho no próximo par de alcinha, puxo o fio, ficou 3 na agulhas, agora sim que eu fecho, tá? Aqui eu já tô na 4ª carreira, tá, gente? Então, vem aqui no comprimento, um ponto para cada par de alcinha até chegar lá no final e a gente fazer esse processo. Ó, tô chegando nos meus 2 últimos, ainda falta um aqui sozinho pra fazer. Aí eu venho aqui, ó, pra vocês verem certinho. Quando vocês estiverem confusas com relação ao finalzinho, porque sempre um ponto aqui, ele vai estar bem apertado. Então, vocês vêm aqui, ó, vem aqui, pega uma agulha ou a sua própria agulha, introduz aqui. Aqui tem um par. Aí, vem aqui, puxa aqui, ó, pra ver que tem mais uma correntinha aqui em cima, com um par de alcinha aqui embaixo, tá vendo? Ó, tem uma aqui e é a que eu tô com a agulha dentro. Então, é nessas 2 últimas. Introduzo a agulha, puxo, não fecho, venho no último par de alcinha, puxo,
Quando ficar 3 na agulha, agora que eu fecho, tá? Sobe uma corrente, vira o trabalho e aí a gente segue o processo. Esse lado aqui a gente pega uma de cima para 2 de baixo. Então, vem pula a correntinha de subida, próxima alcinha com a alcinha de baixo, puxa o fio, não fecha, tá? Mesma alcinha de cima com a outra de baixo. Puxa o fio, ficou 3 na agulha, fecha o ponto. No comprimento, um ponto para cada par de alça, tá? Até chegar lá no final e a gente faz esse processo novamente. Acho que já deu para pegar legal, acho que vocês já entenderam, né? Lembrando que vocês podem pausar o vídeo, voltar, fazer a técnica e depois dar play novamente pra gente conseguir fazer a estrutura por inteiro, tá? Essa bolsa é uma bolsa bem fácil, gente, e vocês viram tanto que ela fica linda depois de pronto, bem chique, bem elegante. E aqui a gente segue. Tá? Falta mais um par de ponta aqui, antes de chegar aqui no final, pra gente fazer pra uma de cima com 2 de baixo, ok? Então, pego uma de cima com a primeira de baixo, puxo o fio, não fecha, a mesma de cima com a segunda de baixo. Puxo o fio, ficou 3 na agulha, agora que a gente fecha. Aí, aqui eu já fiz, ó, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4. Lembra que são 6, né? Então, falta 5, 6, pra gente poder finalizar aqui. Aqui eu já vou fazer a 5ª carreira, tá? Aí, eu venho aqui, pulo a correntinha de subida, venho primeiro par de alcinha, não fecho, pego o segundo par de alça, ficou 3 na agulha, aí eu fecho. Tá? No comprimento, sigo com 1. Venho até chegar lá no final e fazer o processo. Lembre que essa daqui já é a minha 5ª carreira que eu tô iniciando. Ó, cheguei aqui no final, venho, pego os 2 últimos par de alça aqui, ó. Primeiro, não fecho, e venho no último, tá? Agora que eu fecho. Fechei, sobe uma corrente, vira o trabalho, e a gente dá continuidade. Para cada par de alcinha desse daqui. Aí, desse lado, para cada um desses daqui de baixo. Então, vai ser 1 para 2, tá? Pula a correntinha de subida, inicio aqui no primeiro. Puxo o fio. Não fecha, na mesma alcinha com a outra de baixo, puxo o fio, ficou 3 na agulha, agora que eu fecho, tá? E no comprimento, 1 até chegar lá no final. Aí, essa daqui é a minha 5ª carreira, já tô completando a 5ª carreira aqui, tá? Ó, cheguei aqui no final, faltando uma de cima para 2 de baixo, que é o mesmo processo que a gente faz lá no início, fez no início. Então, venho aqui na primeira, puxo a mesma alcinha de cima com a segunda de baixo.
e puxo. Ficou 3 alças na agulha, puxo pra fechar. Aqui eu já completei as minhas 5 carreiras, ó, lembrando que é 6. Então, vem aqui, conto 1, 2, 3, onde tá a nossa meia argola? 4, 5, tá? Subo aqui uma correntinha. Na nossa última e sexta carreira, a gente não vai mais engolir nenhum ponto aqui, tá? A gente vai fazer cada par de alcinha um ponto baixo sozinho, tá bom? Então, eu já subi aqui uma corrente. Lembra que a nossa última e sexta carreira, que eu não vou mais engolir, vou fazer para cada par apenas um ponto. Então, vem aqui no primeiro par de alcinha, faço ponto baixo. Segundo par de alcinha, ponto baixo. E faço isso até chegar lá no final, tá? Um ponto baixo para cada ponto, sem precisar fazer o processo no início e no fim. Ok? Até chegar aqui no final. Penúltimo par de alcinha e o meu último par de alcinha aqui, ó, tá? É só abrir, que vocês vão ver que ainda tem uma corrente aqui, ó, com par de alcinha. Faço o último ponto. Sobe uma corrente, vira o trabalho e a gente vai fechar essa sexta carreira, tá? Pra fechar essa sexta carreira, a gente vai pegar a alcinha de cima com a alcinha de baixo, só que a gente não vai fazer mais ponto baixo, a gente vai fazer ponto baixíssimo. Pra gente poder fechar essa sexta carreira. Então, a gente vem aqui, ó, já subi a correntinha aqui, vem aqui pro próximo ponto, alcinha de cima com alcinha de baixo normal, só que em vez de você puxar o ponto aqui, ó, a mesma alcinha que você puxou, que é a segunda que você puxou, você vai puxar pra dentro da primeira que estava na agulha, fazendo ponto baixíssimo, tá? Agora, vem aqui pra próximo par de alcinha, pego o fio e o mesmo fio que eu peguei pra dentro do que já está na agulha, ó. Fazendo ponto baixíssimo. Puxo o fio, o mesmo fio que eu peguei pra dentro do que já está na agulha e assim eu faço um ponto baixíssimo pra cada par de alça que tá aqui. Ó. Ok? E faço isso até chegar lá no final. Vem aqui no meu último, ó, último par de alcinha, puxo e faço o último ponto baixíssimo. Vem aqui, sobe uma corrente, vou cortar aqui pra gente finalizar a nossa estrutura. Já subi a corrente, assim que eu subir a corrente, ó, eu puxo o fio todo pra fora. Aqui, a gente vai esconder agora o fio pra parte de dentro, tá? Lembrando que essa aqui é a nossa parte externa da bolsa, então ele vai ficar aqui pra dentro, onde não tem a nossa meia argola. Então, aqui eu puxei o fio, vou vir aqui. Se você tiver uma agulha de número menor, 3, 2,5, serve também, tá? Porque isso aqui, como é grosso, a gente vai fazer o acabamento aqui, mas se você não tiver com a sua que você tá trabalhando, dá também. Esse aqui é só pra facilitar a agulha entrar no meio dos pontos e puxar, tá? Então, aqui eu venho, a parte de dentro, venho aqui nessa alcinha, nesse primeiro ponto que tá aparecendo aqui, ó, vou introduzir minha agulha nele. Vou puxar o fio aqui pra dentro da estrutura aqui, ó, tá? Puxei, vou pegar mais uma alça aqui, vou puxar até chegar lá no meio da estrutura. Introduzo no meio dos pontos e puxo. Aí, se você quiser dar um nó, você vem aqui, ó, um ponto, no lado apenas da alcinha, ó, pega apenas um lado do fio, do ponto, puxa o fio aqui, faz uma alcinha, tira a agulha e enfia por dentro dessa alcinha para poder puxar o fio aqui, ó, fazendo um nó,
tá? Então, eu venho aqui e estico bem, pra esse nó ficar bem pequeno. Ok, e ele sumir aqui na estrutura. Aí eu venho aqui no cantinho novamente e vou puxando ele, o restinho do ponto, do fio, na verdade, pra eu queimar agora. Pronto. Puxei, aqui eu já posso cortar o excesso e queimar. Corto, deixando sempre uma pontinha aqui, ó, pra gente poder ter uma margem de queimar, tá? E aperta para essa ponta grudar na estrutura. Ok? Esse queimado grudar na estrutura. Pronto. Parte de dentro. Aqui no nosso início a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai desmanchar esse nó aqui, tá? Para não ficar um nó muito aparente aqui no acabamento. Então eu venho aqui, desmancho esse nó. Estico aqui e venho fazendo o mesmo processo, tá? Aqui, como ele já tá quase do lado de dentro, eu só venho puxando ele aqui, ó, por dentro dos pontos. Ok. E vou puxando e vou fazer aquele processo lá que eu falei pra vocês. Pega um lado de uma alcinha aqui. Faz o nó. Estica. Pro nó ficar bem pequeno. E põe o restante do fio aqui pra dentro de alguns pontos. Ok, pronto, estica novamente, corta o excesso, queima. Quando você queimar, você empurra pra dentro do buraquinho que tá mais próximo do fio que você queimar, que aí quando você empurrar, o queimado vai ficar lá pra dentro, tá? Vou fazer aqui e mostrar pra vocês. Cuidado pra vocês não queimarem a estrutura da bolsa. Aqui, queimei e vou empurrar pra dentro desse buraco que tem aqui. Tá? Foi o buraco que tava mais próximo dele, que é esse aqui. Empurrei lá pra dentro, a nossa estrutura aqui, ó, tá pronta, tá? Vou tirar aqui o marcador. E assim, quando você finalizar a sua estrutura, o que é que você vai fazer? Quando a gente tá trabalhando, a gente acaba amassando essa estrutura por inteiro. Então, agora a gente vai moldar a nossa estrutura, tá? Você vai moldar, ó. Por exemplo, se aqui no seu início ou no seu final ficou um pouco torto, você vai amassar e vai ajeitar a estrutura para ela ficar retinha, tá? Aqui em cima. Aqui na lateral, vai amassando, que você vai conseguir moldar essa estrutura para ela ficar bem retinha. Se a sua ficou um pouco larga aqui no início, depois diminuiu para cá, é só apertar, ir apertando e moldando essa estrutura, tá? Do mesmo jeito, aqui, ó. Façam esse processo. Apertem, quando vocês apertam, vocês conseguem moldar a estrutura de vocês para ela ficar igual, tá? Reta aqui e aqui na ponta também, ok? Então, a nossa estrutura tá pronta. Ó, de comprimento, a estrutura, ela ficou 40 centímetros, tá? De largura, no meio, ficou 19 centímetros. Aqui, na ponta, onde diminui... no caso, eu não vou medir cada carreira, né? Porque aqui cada carreira tem um tamanho, mas eu vou medir aqui o final. Ó, o finalzinho da carreira deu 11 centímetros, tá? Pra 11 centímetros aqui da outra ponta.
Então 40 de comprimento, 19 de largura e as nossas pontas aqui, que é o design da bolsa, 11 centímetros. Ok? Hoje você deu seus primeiros passos e amanhã eu vou te mostrar o erro que faz 90% das artesãs ficarem estagnadas e cobrarem barato e como você vai evitar isso. Não perde, porque é o que vai separar você de todas as outras. E claro, nós vamos continuar a nossa peça, então te espero amanhã no mesmo horário. Um beijo!